Numa era atingida pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, onde a sombra do nazismo se estendia como um manto obscuro sobre a Alemanha, emergiram vozes corajosas que desafiavam o poder opressivo de Hitler. Entre essas vozes destemidas, destacava-se a figura do teólogo e pastor Dietrich Bonhoeffer, cuja verdade inabalável o levou a se erguer contra o tirano. Por trás da aparente uniformidade do regime nazista, havia uma resistência silenciosa, mas firme. Enquanto muitos líderes políticos alemães subestimavam o potencial de Hitler e acreditavam que poderiam controlá-lo, Bonhoeffer enxergou a verdadeira ameaça e não se calou diante dela. Dietrich Bonhoeffer nasceu em 4 de fevereiro de 1906, em Breslau, Alemanha, em uma família de tradição acadêmica e cristã. Bonhoeffer foi marcado desde cedo pelo sacrifício de seu irmão na Primeira Guerra Mundial. Esse evento crucial moldou seu caminho, levando-o ao estudo da teologia e, eventualmente, à liderança espiritual. Sua jornada acadêmica o levou por diversas cidades europeias, mas foi em Berlim que ele encontrou sua vocação como pastor e professor. A ascensão de Hitler ao poder trouxe consigo uma divisão na igreja evangélica alemã. Enquanto muitos sucumbiram à doutrina nazista, Bonhoeffer se firmou em sua conclusão de que o cristianismo e o nazismo eram incompatíveis. Ele se uniu à resistência dentro da própria igreja, erguendo a bandeira da igreja confessante, que rejeitava os princípios do regime. Enquanto pregava contra a opressão e a intolerância, Bonhoeffer também agia nos bastidores. Mantendo constante correspondência com o exterior e alarmado com a perseguição sistemática aos judeus, em 1938, ele fez os primeiros contatos com a resistência quando seu cunhado Hans von Dohnanyi o pôs a par das intenções de membros da agência de inteligência do exército alemão. Bonhoeffer entrou para a Abwehr, que já nessa época era um ninho de conspiradores liderados pelo almirante Wilhelm Canaris. Nesse meio tempo, ele publicou uma de suas obras mais famosas, Discipulado, de 1937, em que expôs a doutrina da graça por meio do Evangelho e de Cristo. Com a ameaça iminente de guerra, Bonhoeffer visitou a Inglaterra no ano seguinte, mas não obteve sucesso em convencer os aliados a prestar apoio à resistência alemã. Alvo do Serviço de Informações da SS, a Gestapo fechou seu seminário e o proibiu de pregar, escrever ou publicar em 1940. Mas ele não deixou de conspirar contra Hitler. Em 1942, por meio do general Hans Oster, chefe do Estado-Maior do general Ludwig Beck, o ex-chefe do alto comando do exército e um dos líderes antinazistas dentro do círculo militar, Bonhoeffer apresentou ao Ministério das Relações Exteriores britânico propostas concretas para os termos de paz, mas os ingleses rechaçaram as negociações. Em 1943, Bonhoeffer foi preso, acusado de subversão. Por meio da Abwehr, ele vinha dando apoio à fuga de judeus da Alemanha. Ele havia noivado com Maria von Wedemeyer poucos meses antes. Com o fracasso do atentado a Hitler, conduzido pelo coronel Klaus von Stauffenberg, em julho de 1944, Bonhoeffer foi enviado para o campo de concentração de Buchenwald e depois para Flossenbürg. Eberhard Bethge, estudante e amigo próximo de Bonhoeffer, escreve sobre um homem que viu a execução. Eu vi o pastor Bonhoeffer ajoelhado no chão, orando fervorosamente a Deus. Fiquei profundamente comovido com a maneira como esse homem adorável orou, tão devoto e tão certo de que Deus ouviu sua oração. No local da execução, ele fez novamente uma breve oração e depois subiu os degraus até a forca, sereno.
Em 9 de abril de 1945, 2 semanas antes da libertação do campo e a poucos dias do fim da Segunda Guerra, ele foi enforcado, nu e com as mãos amarradas, no campo de concentração de Flossenbürg. Bonhoeffer deixou um legado de coragem e resistência para as gerações posteriores, e sua obra teológica continua a ecoar nos corações daqueles que lutam pela justiça e pela liberdade. Dietrich Bonhoeffer não foi apenas um mártir, mas também um símbolo da resistência contra o mal e da esperança em meio às trevas. Sua vida e seus ensinamentos permanecem como um farol de luz em tempos de obscuridade, lembrando-nos da importância de permanecermos firmes em nossos princípios, mesmo diante das maiores adversidades.